Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 16 de junho de 2026, 8 horas, horário de Brasília. Colapso humanitário na Crimeia. E esse colapso humanitário, na realidade, é imposto justamente pelo esse estado de sítio, entre aspas, que a Ucrânia faz em torno da Crimeia, não deixando que nada se aproxime para fortalecer o exército criminoso russo. A Crimeia enfrenta uma grave crise humanitária e logística com o racionamento de combustível em todo o seu território. Especialistas militares afirmam que as forças russas são totalmente incapazes de defender o seu flanco sul na península. A estratégia da Ucrânia mostra uma nova filosofia de guerra capaz de cortar toda a logística russa nessa retaguarda. Assista esse vídeo completo, assista até o final, vai conhecer os detalhes de como o exército ucraniano está asfixiando as forças de ocupação russas. Inscreva-se no canal, você que não é inscrito, aqui você viu a verdade, é importante que você nos retribua com a sua inscrição, eu conto com vocês. E também peço a todos que deem um like, compartilhem e façam seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. A crise logística e o racionamento na Crimeia. A situação logística do combustível na Crimeia ocupada começa a mostrar sinais claros de racionamento e pressão. O especialista militar Petro Chernik explicou que o combustível ainda é vendido apenas por meio de cupons, quando tem, e normalmente a maioria das vezes não é vendido. Chernik destacou que isso revela uma verdadeira revolução e uma vitória na estratégia de sufocamento no sul da Ucrânia. As forças russas se mostraram totalmente incapazes de defender o seu flanco sul na península da Crimeia. Isso ocorre mesmo que os russos possuam a maior cobertura de defesa aérea instalada naquela região privilegiada. No entanto, essa cobertura privilegiada, na sua maioria, já foi destruída para a Ucrânia, tornando a península muito vulnerável. A objetividade mostra que, desde 2014, a Rússia realizou uma substituição populacional sistemática na península, o que é um crime também. Ele substituiu o povo local, ucranianos, sejam tártaros, sejam ucranianos ou qualquer outra etnia, que já moravam lá historicamente há muitos anos. Ele substituiu esse povo, deportando-os para a longínqua Rússia asiática, a sua maioria, e trouxe russos para habitarem nos locais e nas casas da população ucraniana. A objetividade mostra que isso aconteceu, esse é um fato relatado, documentado, e quem apoiava a Ucrânia foi obrigado a partir, então, ou desertar desse regime criminoso, ou não existem direitos. Eles não têm nenhum direito quem não quer pegar o passaporte russo também ali na península da Crimeia. O povo tártaro da Crimeia é muito pequeno hoje, eles diminuíram bastante a quantidade de cidadãos tártaros, com medo de que fosse organizado um golpe isolado contra os russos que estão ocupando a península. Por isso, a península enfrentará uma crise logística e humanitária global antes de qualquer motim. O destino mais provável para estes ocupantes será voltar para a Rússia continental, atravessando a ponte da Crimeia, que ainda sobra para eles atravessar. A regra futura será expulsar os russos usando a lógica de pegar a mala e cruzar a ponte de volta. Tudo isso faz parte de uma nova filosofia de guerra adotada pela Ucrânia neste confronto existencial. Na realidade, não é apenas tomar um Estado e dominar o Estado. É um confronto que existe com Vladimir Putin, é o confronto existencial. O mesmo confronto que Lenin e Stalin fizeram quando deportavam pessoas de todas as partes do que eles chamavam aquele também regime criminoso da União Soviética e para todas as partes justamente para enfraquecer. E traziam, para colocar lá, o pessoal identificado com o bolchevismo, em todo lugar, em toda a União Soviética. Eles fizeram isso na Ucrânia, na Crimeia, em toda a parte ocupada também eles fizeram bastante isso. O isolamento da península e as evacuações, o assessor do ministro da Defesa, Sergei Sternenko, traz projeções ainda mais duras para a Rússia. Sternenko afirmou com confiança que este verão será o período mais difícil para os ocupantes russos. O motivo principal é a completa perda da capacidade logística causada pelos ataques de precisão da Ucrânia.
A Crimeia, que está ocupada, vai se transformar em uma verdadeira ilha isolada do mundo exterior. Sem logística eficiente e sem rotas de reabastecimento, os problemas dos russos na Crimeia serão cada vez maiores, disse ele. Diante desse cenário de asfixia militar, há pelo menos um apelo claro para que os civis deixem as zonas de risco. O chefe da administração militar de Zaporizhia, Ivan Fedorov, chefe ucraniano, pediu a evacuação dos moradores das áreas ocupadas. Sternenko reforçou que moradores de partes ocupadas em Kherson e Donetsk também devem buscar a evacuação imediata. Isso tem um recado claro que deixa os russos preocupados, que a Ucrânia está se preparando de fato para avançar nesses territórios ocupados por ele, tanto na Crimeia quanto em Zaporizhia e Kherson. O inimigo russo vem usando esses territórios civis para instalar bases militares e centros de logística. As cidades de Melitopol, Berdyansk, Energodar e Genitchesk já não são mais a retaguarda segura que a Rússia imaginava. A situação mudou radicalmente e a superioridade estratégica da Ucrânia alcança esses pontos com facilidade com as próprias armas, mísseis e drones desenvolvidos pela Ucrânia. E também os obuses, né? No caso, os obuses, até o Bogdana, que é um obus recentemente também desenvolvido e aprimorado pela Ucrânia. Os próprios canais militares russos, conhecidos como canais Z, já reconhecem a gravidade desses problemas de transporte. Os propagandistas admitem que a Rússia não tem capacidade técnica para impedir os ataques ucranianos. Eles já comentam abertamente sobre a possibilidade de um bloqueio total nos transportes da península. E o sufocamento logístico da Crimeia demonstra justamente o sucesso da nova filosofia de guerra aplicada pela Ucrânia. Ou seja, a Ucrânia está levando a melhor e esse ano é o ponto de virada da Ucrânia de uma maneira geral, que vai virar mais ainda, que já virou bastante. A Ucrânia retomou bastante território, mas a Ucrânia vai avançar muito mais sobre os russos e vai procurar também continuar fazendo esses ataques para baixar cada vez mais o moral das tropas russas e com esse objetivo, com esse intuito de que, com o moral baixo, eles vão desertar para ir embora ou para se entregarem, como muitos estão fazendo. Grandes contingentes de tropas russas estão se entregando, inclusive com oficiais, junto nessas levas, né? E sargentos também estão querendo se entregar, estão cansados de fugir da morte. Porque os oficiais e sargentos, eles vão comandando essas linhas de carne, né? Essas linhas de carne fabricadas pelo criminoso ditador da Rússia. E muitos já morreram nesses ataques, né? E os que estão restando não querem morrer, então muitos pegam a sua tropa e vão todos se entregar na Ucrânia. E esse sufocamento logístico da Crimeia demonstra o sucesso dessa nova filosofia de guerra aplicada pela Ucrânia, que eu relatei ontem também em mais detalhes, né? A falha da Rússia em proteger o seu flanco sul deixa claro que a península está se tornando uma ilha isolada. A perda da retaguarda profunda em cidades como Melitopol comprova a superioridade tática das forças ucranianas. Os russos enfrentam um verão de colapso e a única alternativa será retornar pela ponte da Crimeia. E muitos já estão pensando nisso, até fiz um vídeo sobre isso também. Já existe uma conversa entre os próprios militares, porque não tem mais combustível, o que eles têm encheram nas viaturas e eles têm que ir embora com essas viaturas, não tem mais para colocar. E está faltando comida, tem para não muitos dias, não para muitos meses, não tem comida para 6 meses deles lá. E uma tropa dessas em guerra precisa de comida para um longo período. A marcha da resistência ucraniana avança com inteligência, mostrando que a vitória e a retomada do território, de todos os territórios ocupados, são inevitáveis. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Eu conto com vocês. Obrigado pela audiência. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.